Olá, hoje a gente vai aprender a tirar Trumot e Masrot. Agora, é importante saber que a gente tem duas situações. Tem campos em que a pessoa tem em casa um pomar, tem uma árvore no hatzer de casa, alguma coisa desse tipo, em que você sabe, você tem certeza que não foi tirado Maser, não foi tirado Trumá dessas frutas, pertencem a você, está na sua casa, você vai lá colher. E tem outra situação, que é quando você compra frutas de algum lugar, em que você não tem certeza se tiraram Maser ou não, ou seja, você tem dúvida. Às vezes é uma Ashgaha que você não conhece, às vezes é uma Ashgaha não Meadrin e você prefere Meadrin. Então, tem duas situações, a gente vai fazer de duas vezes separadas, porque cada um tem o seu tipo. Nesse vídeo a gente vai ver como tirar Maser quando as frutas são suas. Você tem certeza absoluta que não foi tirado Maser. Então, eu trouxe aqui as frutas, trouxe aqui tudo que a gente vai precisar. A gente vai precisar de frutas, uma faca, um pouquinho de água, não precisa de tanto, e papel alumínio ou um saquinho, tá bom? A gente vai usar todas essas coisas, então vamos lá. Essas frutas aqui, digamos que elas foram colhidas do meu campo, de uma árvore que eu tenho em casa. Essas frutas, enquanto eu não tirei macer, elas são tevel. São frutas de tevel, são proibidas de comer. Agora eu preciso começar a tirar trumot e masrot. Tem muitos sidurim, a gente tem um nusach específico, uma linguagem específica para falar durante a tirada de trumot e masrot. Agora, isso não é uma brachá, não é uma tefilá, não é alguma coisa que você pode só fazer sem entender. Aqui é obrigatoriamente que a pessoa entenda o que ele está falando. Então, se você prefere, você pode usar o nusach em hebraico, mas tem que entender o que está sendo falado aqui. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que quando é certeza absoluta que não foi tirado o Trumot e Masrot, tem uma mitzvah. Já que é uma mitzvah, eu faço uma brachá. Então, você pode pegar aqui no Sidurim, vocês vão ver. Antes de começar a tirar Trumot e Masrot, a gente faz a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu bemizotav etzivanu leafrish Trumot e Masrot. A mitzvah de Trumot e Masrot. Agora, a gente vai começar. Agora, como funciona? A primeira coisa a ser tirada é a Trumá Gdolá. Trumá Gdolá é aquela parte que vai para o Kohen. Quando tinha um Kohanim, quando o Kohen podia comer, se dava 2% mais ou menos da plantação. Hoje em dia, a gente não precisa dar tanto, a gente dá um valor menor. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai tirar 1% das frutas que tem aqui na nossa frente, mais um pouquinho. Por quê? Depois de tirar a Trumá Gdolá, a gente vai tirar o Maaser Rishon, que é dado para o Levi, os 10%. Desse Maaser Rishon, 10% deles tem que ir para o Kohen. Então, desde agora, já no começo, a gente vai tirar a parte total que vai para o Kohen. Então, quanto a gente precisa dar para o Kohen, na verdade? 10% dos 10% do Levi, ou seja, 1% do total, e mais um pouquinho que é a Trumá Gdolá. Então, a gente vai tirar agora dessas frutas a parte que vai diretamente para o Kohen, que é uma quantidade qualquer de Trumá Gdolá, e mais 1% das frutas, que é o Maaser Mina Maaser, ou Trumat Maaser. Então, você vai calcular mais ou menos 1% das frutas, pode dar um pouquinho mais, 1% e mais um pouco. Você vai cortar esse pedacinho da fruta, que representa 1% do que você tem aqui, mais ou menos. Pode calcular, pode medir. Se não tem como medir, não tem como pesar, então tira um pouquinho mais. Então, você tirou agora um pouco mais que 1% das frutas. Esse um pouco mais de 1% das frutas vai fazer o seguinte. Você vai deixar todas as frutas juntas e você vai falar o nusach que está escrito aqui no Sidur, certo? Quem tiver um Sidur, quem tiver um nusach para falar, vai falar o que está escrito lá. Eu vou falar em português só para a gente entender. O que a gente vai falar é o seguinte. Aqui eu tenho 1% e mais um pouquinho. Desse 1% mais um pouquinho, eu vou falar o seguinte, olha, tudo que tem 1% das frutas total, que está aqui, continua ruling. Ou seja, continua sendo fruta normal, não estou fazendo nada com isso. O que tiver nesse pedaço além do 1%, eu estou transformando ele agora em Trumá Gdolá. Ou seja, eu tenho aqui nessa fruta um pouco mais que 1% do que tem aqui não é nada, 1% continua a fruta normal. O que tiver a mais do que 1%, entre parênteses, que no futuro vai ser o Maaser e o Maaser, eu estou fazendo disso Trumá Gdolá. Depois que eu tirei a Trumá Gdolá, certo? Eu deixo aqui, não precisa jogar fora essa fruta, por enquanto eu deixo ela junto. Aqui, ou seja, então, o que a gente tem aqui? Esse daqui é um pouco mais que 1% das frutas que eu tenho. Eu transformei o pedacinho disso, ou a mais que 1%, em Trumá Gdolá. Então, parte dessa fruta aqui, parte desse pedaço que eu cortei, é Trumá Gdolá. Aí eu falo o seguinte, depois de tirar a Trumá Gdolá, a gente vai para a segunda etapa, que é tirar Maaser Rishon. O que é Maaser Rishon? É a parte das frutas, 10% das frutas, que vai para o Levi. Então, eu vou falar o seguinte, olha, esse 1%,
que tem aqui, e mais 9% das frutas, que estão no tzafon, certo? Eu estou falando aqui no lado norte das frutas. Então, 1% que está nesse pedaço e mais 9% que estão aqui são Maaser Rishon. Transformei essa parte em Maaser Rishon, certo? A parte que está no norte das minhas frutas. Esse pedacinho que eu tenho aqui, que eu separei no começo, esse 1%, eu falo agora o seguinte, depois que eu separei o Maaser Rishon, que é a parte do Levi, eu falo, esse 1% que está aqui, que ele na verdade é 10% da parte do Levi, eu estou transformando ele em Maaser Mina Maaser. Ou seja, eu coloquei aqui nesse pedaço que eu cortei primeiro. No começo, um pedacinho dele é Trumá Gdolá, a parte que é dada para o Cohen. Depois, eu transformei ele junto com mais um pouco das frutas em Maaser Rishon. E 1% que está aqui, eu transformei ele em Maaser Mina Maaser. São os 10% que o Levi tem que dar para o Cohen. Agora, nesse pedacinho de fruta aqui, eu tenho a Trumá Gdolá, que é dada para o Cohen, e mais o Maaser Mina Maaser, mais os 10% que o próprio Levi tem que tirar para o Cohen. Então, todo esse pedaço de fruta aqui, ele é completamente do Cohen. Então, até agora a gente tirou Trumá Gdolá, é um pedacinho do que está aqui. Depois a gente tirou Maaser Rishon, a gente falou que esse 1% e mais 9% são Maaser Rishon, são os 10% do Levi. Depois de tirar o 10% do Levi, eu transformei o 1% que está aqui em Maaser Mina Maaser, em outra parte que é dada também para o Cohen. Agora eu deixo esse pedacinho de lado. Depois de tirar essas coisas, eu preciso tirar, como a gente viu, na teoria, tem o Maaser Sheni ou Maaser Ani. Agora, como eu faço isso? De acordo com os anos, depende de quando a fruta começou a nascer, eu tiro o Maaser Sheni ou Maaser Ani. Agora, muitas vezes a gente não sabe exatamente quando a fruta começou a crescer, em que ano ela cresceu. Se eu comprei de um lugar que não tem ashgachá, eu estou tirando uma maaser, eu não sei de que ano, pode ser que essa fruta ficou congelada, pode ser que não. Mas, caso eu saiba quando a fruta começou a se formar, quando ela começou a crescer, eu sei exatamente de que ano ela é. Aí precisa procurar se esse ano é um ano de Maaser Sheni ou se esse é um ano de Maaser Ani. Agora, os dois são tirados da mesma forma, vamos fazer os dois para ver como fica. Eu tenho aqui as minhas frutas. Eu tirei aqui a parte que vai para o Cohen. Tem 10% aqui, que são do Levi. Esses 10%, eu posso cortar ele, por exemplo. Digamos que aqui, essa maçã seja 10% que eu quero dar para o Levi. Eu corto ela junto com o resto. E, como a gente viu na teoria, existem posquim que falam que tem que dar isso para o Levi. Tem posquim que falam que não precisa dar para o Levi. Aqui tem algumas ideias, cada um pergunta para o Rabino o que fazer. Agora, eu sigo para a última parte, a parte do Maaser Sheni. A gente vai fazer primeiro o Maaser Sheni, certo? Então, eu tenho aqui o meu grupo de frutas. Maaser Sheni são 10% das frutas que tinham que ser comidas em Jerusalém. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, pode ser outra maçã, pode ser a mesma maçã, e vou falar o seguinte, vou separar aqui 10% do que eu tenho. Se você não consegue calcular, você pode pegar um pouquinho a mais do que 10%, certo? Eu cortei aqui mais ou menos 10% das minhas frutas, do que sobrou, e vou falar o seguinte, tem o Nusach no Sidur, aqui, se for Maaser Sheni, também tem uma mitzvah, tem uma brachá, certo? Então, se faz a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shel kedishanu mitzvah tzivanu, al pidyon Maaser Sheni. O que é pidyon Maaser Sheni? É o seguinte, eu peguei essa parte, que eu defini como Maaser Sheni. Esse Maaser Sheni, teoricamente, ele teria que ser comido em Jerusalém. Só que a gente não tem como comer em Jerusalém, não tem, precisa de Tará, precisa de mais algumas coisas para poder comer. Então, o que se faz hoje em dia? Já que eu não posso levar essa fruta para comer em Jerusalém, o que a gente faz hoje em dia é o seguinte. A gente pega a kedushá que se encontra nessa fruta e transfere ela para uma moeda. Então, eu vou pegar uma moeda qualquer, vamos pegar aqui, por exemplo, uma moeda de Hatzi shekel, de meio shekel, eu vou deixar ela aqui, e eu vou falar o seguinte, olha, a kedushá dessa fruta, de Maaser Sheni, eu estou transferindo ela para uma moeda. Uma moeda qualquer, certo? Precisa ter pelo menos uma moeda de 50 gorot, uma moeda de 1 shekel, pode escolher. Eu estou transferindo a kedushá de Maaser Sheni que tem nessas frutas para a moeda. Agora, já que as frutas são minhas, quando eu transfiro a kedushá, eu preciso aumentar 25% do valor, certo? Então, o valor dessa fruta mais 25%, eu estou transferindo para essa moeda. Essa moeda, daqui a pouco a gente fala o que tem que fazer com ela. Mas na hora que eu transferir a kedushá do Maaser Sheni, da fruta para a moeda, essa fruta volta a ser permitida. Certo? Então, eu tirei aqui a parte que é Maaser, que é Trumá Gdolá para o Cohen.
Depois a gente tirou daqui Maaser Mina Maaser, a parte que o Levi tem que dar para o Cohen. Essa parte é do Cohen. Esses 10% é o Maaser Rishon, que se dá para o Levi. Só sobrou 9, certo? Porque um foi para o Cohen. Esse 10% é o que se dá para o Levi. Ou eu dou para o Levi, ou em alguns casos, isso daqui é permitido qualquer um comer, certo? Então, mesmo que você dê para um Levi, ele pode te dar de volta, você pode comer junto com ele. Alguns posquim, o Razonês fala que não precisa dar para o Levi hoje em dia. Então, isso aqui cada um vai decidir o que fazer com o Rabino. Depois eu tirei o Maaser Sheni. Agora, já que eu não tenho como comer o Maaser Sheni em Yerushalayim, eu transferi a Kedushá dele para uma moeda, certo? Essa moeda aqui. Ponto. Acabamos por aqui, certo? Se for um ano de Maaser Sheni, que é o primeiro, segundo, quarto e quinto ano da Shemitah, a gente acabou por aqui, as frutas estão permitidas, já pode comer sem problema nenhum. Porém, alguns anos não se tira Maaser Sheni, se tira Maaser Ani. No terceiro e no sexto ano, não se tira Maaser Sheni, que é para comer no Shaim, e se tira Maaser Ani. Então, o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa. Eu vou cortar o pedaço da fruta, esses 10% do que me sobrou, e eu vou transferir o Maaser Ani. O que é Maaser Ani? É uma porcentagem das frutas que eu tenho que dar para um pobre, certo? Ou eu vou dar um pedacinho de maçã para alguém, o que é um pouco complicado, ou eu vou falar o seguinte, olha, eu estou transferindo o valor dessa maçã para uma moeda, e essa moeda eu vou dar de tzedakah, vou dar para alguém pobre, certo? Dependendo do valor aqui, você transfere o valor da moeda, não precisa aumentar aqui 25%, é só no Maaser Sheni, tá bom? Então, isso daqui é a ideia geral, é o que tem que ser feito aqui com essas frutas. O que se faz com o Maaser Sheni depois? O Maaser Sheni, ele tem que ser queimado, certo? No começo, ele pode ser comido no Yerushalayim, mas já que a gente não come no Yerushalayim, quando a gente transfere ele para moeda, ele precisa ser queimado. Agora, essa moeda é meio difícil de queimar, então, o que se pode fazer é jogar essa moeda no mar, ou, outra opção que tem, é algo que se chama Otzara Masrot. Otzara Masrot, eu vou tentar pôr o link na descrição, é um Mossad, é um grupo de Rabanim que fizeram o quê? Eles recebem Maaser de todo mundo tem uma moeda específica deles em casa que se recebe, você transfere a Kedushá para essa moeda e eles pegam a Kedushá da moeda, tá bom? Não vamos entrar aqui no caso como isso funciona, existe algo que chama Keren Masrot, ou Tzara Masrot, em que eles resolvem o problema de Maaser Sheni, tá bom? Depois disso feito, tá tudo certinho, já pode comer a fruta. A gente acabou por aqui. Eu vou só fazer mais uma vez, para quem quiser assistir, quem já entendeu toda a ideia, eu vou fazer só uma vez, para ver que não é tão complicado, não demora tanto tempo. A gente explicou agora devagarzinho o que fazer passo a passo, mas vamos fazer mais uma vez, para ficar mais rápido. Só a última coisa que eu esqueci, a parte do Cohen. Essa parte do Cohen, ela não pode ser comida, certo? É proibido comer, o Cohen também não pode comer hoje em dia, porque tem que comer com pureza. Então, o que a gente faz? O ideal é a gente molhar um pouco a fruta, até antes mesmo de começar a Trumot e Maasrot, a gente molha um pouco a fruta, aí ela fica impura, e depois que ela está impura, o que se faz com ela? Duas opções. Ou você pode queimar, você pode simplesmente pegar e queimar essa fruta. Se for muito difícil queimar, tem aqui mais duas opções. A gente pode colocar dentro de um saquinho, até que a fruta estrague, você deixa em cima da geladeira, deixa um tempinho lá até a fruta estragar, ou você coloca em 2 pedaços de alumínio. Você pode comer a fruta, às vezes colocar num saquinho, colocar dentro de um pedaço de alumínio e jogar isso daqui no lixo de forma um pouco mais mechubedet, não só jogado, e sim coberto com alguma coisa, igual se faz com a halá que se tira de afrashat halá, tá bom? Agora vamos fazer só mais uma vez, sem muita explicação. A primeira vez a gente já viu claramente, passo por passo, entendeu elas. Vamos fazer uma vez um pouco mais rápido, só para entender direito o que está acontecendo aqui. A gente tem frutas que não foi tirado o Maaser, a gente vai começar tirando 1%, fazer a brachá de Trumot e Maasrot, depois a gente vai tirar um pouco mais que 1% das frutas e vai falar o seguinte, 1% das frutas que está aqui é Hulin, não faço nada com ele, o extra, o que tem a mais aqui é Trumá Gdolá. Ótimo. Então aqui eu tenho Trumá Gdolá e tenho um pouquinho que é Hulin. Essa parte que é Hulin da fruta, junto, que vale 1% do total, junto com mais 9% dessa fruta, eles são Maaser Rishon. Então, eu tenho aqui o Maaser Rishon, que é dado para o Levi. Esse 1% que eu já separei primeiro, que é 10% do que o Levi ganha, isso daqui vai virar Maaser Mina Maaser, é a parte dada para o Cohen. Isso daqui eu deixo de lado por enquanto, certo? Eu molhei ele no começo. Essa é a parte dada para o Levi, alguns deu, alguns não deu. E depois eu vou para a parte de Maaser Sheni. Eu pego mais 10% da fruta, corto eles e falo o seguinte,
esses 10% da fruta que tem aqui, eles são Maaser Sheni. E eu estou transferindo a Kedushá do Maaser Sheni para essa moeda aqui. Depois dessa moeda, eu vou dar um jeito de estragar ela ou vou usar o Keren HaMaasrot. Em caso seja um ano que é Maaser Ani, então eu vou falar que esses 10% eles são Maaser Ani e o valor deles eu estou passando para Tzedakah e vou dar isso para algum pobre, tá bom? Então, com isso a gente acaba Trumot e Maasrot. Caso eu transfira do chá para as frutas, de novo no Sidur, a gente tem brachá de Pidyon Maaser Sheni. E com isso, todas as outras frutas estão permitidas. Essa parte que é para o Cohen, eu vou embrulhar em 2 saquinhos, vou deixar um saquinho em cima da geladeira até estragar, depois eu jogo fora, ou eu vou queimar, qual opção for mais fácil para a pessoa. Tá bom? Com isso a gente acaba Trumot e Maasrot de frutas que a gente tem certeza que não foram tiradas delas Maasrot. Tá bom? Caso você tenha frutas que está na dúvida, se foi tirado ou se não, no próximo vídeo